Meu nome é Rodrigo e eu sou professor de informática e espero nessa videoaula preparar você para as questões de concurso. Muito bem, o que vem a ser informática? Informática é a ciência que estuda a automação da informação. E o que visa automatizar a informação? Bem, a automação da informação visa, primeiro, otimizar o espaço físico, visto que hoje você tem enciclopédias concentradas em um único DVD. Velocidade no acesso a dados. Não é mais necessário procurar em papéis e gavetas, pois toda a informação está centrada em um único local, que é o computador. E segurança. Essas informações centradas podem ser guardadas em discos, podem ser guardadas em unidades de gravação, sem necessidade de ficar sendo copiadas em papel, o que tornava muito fácil a perda desses dados. Agora, quando se fala em informática, o que vem à cabeça? O computador. O que vem a ser o computador em questão de prova? Muito bem, essa questão é muito explorada, por quê? É um ambiente novo, no qual as pessoas, por incrível que pareça, não têm muito contato. Agora, o computador. O computador é uma máquina, ele não pensa. Uma máquina que trabalha com energia elétrica. É uma máquina, basicamente, que recebe informações da pessoa que o está utilizando, efetua cálculos e fornece resultados. Esse ato de efetuar cálculo é o que nós chamamos de processamento de dados. Então, transformando isso em blocos para facilitar o entendimento, nós temos o recebe informações através de uma coisa chamada dispositivo de entrada. Então, dispositivo de entrada é todo aquele componente que insere informação no dispositivo principal. Então, colocando em diagramas no computador, nós temos o monitor, o gabinete, o teclado e o mouse. Todos eles estão ligados a quem? Ao gabinete. Então, a consideração do dispositivo principal será feita ao gabinete. Então, o dispositivo de entrada é todo aquele que insere informação no gabinete. Exemplo, o mouse, o teclado, o microfone, uma câmera. Inserir informação no gabinete é chamado de dispositivo de entrada. Então, por exemplo, teclado e mouse. Após receber essa informação, o computador efetua cálculos, ou seja, processa essa informação. Ao processar a informação, ele retribui em forma de resultados. E esses resultados são dados através dos dispositivos de saída. Exemplo de dispositivo de saída. Todo aquele que recebe informação do componente principal. Um exemplo, um monitor, uma impressora, uma caixinha de som. Então, recebeu a informação do componente principal é considerado dispositivo de saída. Então, impressora, monitor. Agora, existem aqueles componentes que fazem os dois cursos, ou seja, tanto a parte de entrada quanto a parte de saída, e são chamados dispositivos de entrada e saída. Exemplos: o disquete, que você pode gravar e ler dados; o HD, que é um dispositivo interno onde estão gravados seus programas e dados, ou seja, ele consegue ser lido e também consegue receber informações do computador; o CD virgem, que é o CD onde você grava dados; o DVD virgem, no qual você grava dados; placas que permitem o envio e recebimento de informações, como por exemplo o fax modem, que permite que você conecte à internet, envie mensagens, receba mensagens. Então, se você tem os dois fluxos, entrada e saída, é considerado dispositivo de entrada e saída. Então, entrada e saída, nós temos a nossa placa de modem, que permite a conexão com a internet. Nós temos nosso CDR. Nós temos o HD como 3 exemplos. Existem também as exceções, como o monitor de toque e a impressora multifuncional, que fazem os dois fluxos, ou seja, são dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, o monitor touchscreen, que é um monitor utilizado em bancos, no caixa de autoatendimento. E a impressora multifuncional, que hoje permite você tirar cópias em casa, trabalhar com entrada de dados para o computador, que é feito através do scanner, e a impressão normal, como uma impressora de saída. Muito bem. Agora que nós já conhecemos como os dados entram na máquina e como eles são
removidos, ou seja, são entregues ao usuário através de respostas, vamos ver como é que é feito o processamento, ou seja, esse tal efetuar cálculos. Bem, o computador ele tem uma base matemática. E essa base matemática, ela trabalha com a energia elétrica gerada pela tomada. Essa energia elétrica é convertida em pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos assumem duas formas: tem energia e não tem energia. Esse pulso tem ou não tem energia, na informática, trabalha numa base chamada base binária, que se baseia em 0 e 1, e faz parte de uma tecnologia chamada tecnologia digital. Então, o que é tecnologia digital? O que é trabalhar na base binária? Bem, é você conseguir converter pulsos elétricos em linguagem de computador, que é exatamente essa, um 0 e 1, tem e não tem energia. Esse 0 e 1 recebe um nome específico na informática, que é o bit. Então eu tenho o bit 0 e eu tenho o bit 1. A menor unidade de informação gerada por um computador é o bit. Então existem questões de provas. Qual a menor unidade de informação gerada por um computador? Bem, o bit é a menor unidade de informação gerada por um computador. Porém, o ser humano não trabalha em bits. Ele trabalha com caracteres para fazer a comunicação com a máquina. E um caractere não consegue ser representado por um único bit. Há necessidade do computador converter um conjunto de informações para formar a linguagem humana. E essa conversão é feita no quantitativo de 8 bits. Então, 8 bits vão representar um caractere. E essa quantidade de 8 bits já representa também a menor unidade de armazenamento de uma máquina. E essa menor unidade de armazenamento é chamada de byte. Muito bem. Agora nós temos uma tabela para exemplificar todos esses armazenamentos, que são as tabelas de capacidade. Vamos lá. Vou montar uma tabela que define tanto a parte de armazenamento de dados, quanto a parte de transferência de informação, em termos de velocidade. Muito bem, as nomenclaturas relacionadas são quilo, mega, giga e tera, na qual cada uma terá seu próprio valor. Por exemplo, ao tratar com velocidade, usaremos a matemática convencional, no qual a base 10 é utilizada. Então, no quilo, em termos de velocidade, temos 10 ao cubo. No mega, 10 à sexta. No giga, 10 à nona. E no tera, 10 elevado a 12. Muito bem, quando utilizar essa tabela dos decimais? Você vai utilizar as tabelas decimais sempre que a questão se referir à velocidade. Um Pentium 4 2.4 GHz. Quantos hertz esse computador possui? Muito bem. Então, se eu tenho um Pentium 4 2.4 GHz, qual a referência? A referência é hertz. Hertz é velocidade. Quanto vale 1 Hz? 1 Hz é um ciclo de leitura por segundo. Então, velocidade, diretamente ligada à velocidade. Temos aqui 2.4 vezes